Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, estamos começando a leitura do novo livro da Bíblia em nosso projeto Reavivados por Sua Palavra. Estamos iniciando a leitura do livro de Ezequiel, isto mesmo, o profeta Ezequiel. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia agora e abri-la comigo no capítulo 1. Leremos os versículos 3 e 4 e depois os versículos de 25 a 28. Acompanhe com fé a leitura da Santa Palavra de Deus. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Agora, os versículos de 25 a 28. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Vi-a como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Vi-a como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, a literatura que trata da autoria, do contexto histórico e da redação do livro de Ezequiel é bastante extensa e está à disposição de todos os interessados, tanto nas bibliotecas religiosas, como também no sistema online. Sabemos que o profeta Ezequiel é o autor desse livro, e também sabemos que ele escreveu grande parte do material na primeira pessoa do singular, e incluiu sua experiência pessoal como parte integral da profecia. Por exemplo, ele foi proibido de prantear a morte de sua esposa. A morte de sua esposa, que ocorreu literalmente, foi uma espécie de símbolo que apontaria para a queda de Jerusalém e apontaria também para tempos sombrios que viriam sobre o povo de Deus, como registrado em Ezequiel capítulo 24. O livro não tem sido esboçado da mesma forma por todos os eruditos. Um grupo aceita a ideia de que o livro de Ezequiel é constituído de duas partes iguais, sendo elas: do capítulo 1 ao capítulo 24, o profeta escreve sobre o fim da cidade de Jerusalém. Do capítulo 24 ao 48, o profeta fala das nações estrangeiras e da restauração de Israel. Outros preferem separar a profecia de Ezequiel em três partes. Do capítulo 1 ao 24, o profeta escreve sobre o fim da cidade de Jerusalém, acreditam alguns. Do capítulo 25 ao 32, o profeta lança profecia sobre pessoas e nações. E do capítulo 33 ao 48, o profeta registra mensagens sobre a restauração de Israel. O livro de Ezequiel é reconhecidamente um livro messiânico. Atenção, o livro de Ezequiel é reconhecidamente um livro messiânico. Especialmente porque os capítulos 1 a 24 e 33 a 48 estão repletos de mensagens ligadas ao Messias, a Cristo, nosso Redentor. Vejamos a partir de agora Cristo em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, meu amigo, é riquíssimo pelo seu teor messiânico. Jesus Cristo, Messias Salvador, no contexto do pacto entre Deus e seu povo, está presente aqui neste primeiro capítulo. Especialmente quando meditamos nos versículos 25 a 28,
precisamos perguntar que ou quem Ezequiel vê nesta parte de sua visão e de quem são as vozes que ele ouve. Da visão de Ezequiel, capítulo 1, 25 a 28, podemos perceber que ele, como sacerdote, estava familiarizado com os escritos de Moisés. Ele faz referências ao glorioso carro de nuvens e que ele foi grandemente influenciado pelo estudo de Isaías, que também tinha tido uma visão quando foi chamado por Deus. O que Ezequiel realmente vê é difícil descrever com precisão. Ezequiel não vê um objeto real, tangível, concreto, mas ele vê uma imagem visionária. Não vamos discutir aqui sobre o carro da glória, com sua tripulação celestial, como descrito aqui dos versículos 4 ao 24. Devemos dar atenção especial ao que soa como a voz do Deus Todo-Poderoso, no versículo 24, surgindo do meio das criaturas celestiais. Nesta visão, temos 4 níveis ascendentes: o próprio profeta Ezequiel, as criaturas na nuvem de fogo, o trono e a aparência de um homem. 3 fatos importantes devem ser notados nesta visão de Ezequiel. O primeiro fato é a ideia da realeza que domina toda a cena. O homem sobre o trono é rei. Afinal, somente um rei senta-se num trono e é rodeado por brilho, glória e servos que o atendem e o servem. A cena representa o governo soberano do Senhor Deus sobre todas as forças da natureza. Representa o governo soberano de Deus nos fatos da história e especialmente representa o governo de Deus sobre seu povo, tanto daqueles que estavam no exílio, como também daqueles que estavam em Jerusalém. E o aspecto divino, integralmente associado na cena com a realeza, não deve ser subestimado. Um governante divino fala de seu trono. Ele está presente com o seu povo. Ele está dirigindo o fluxo dos acontecimentos. O segundo fato encontrado na visão é que Ezequiel vê a aparência de um homem. Capítulo 1, versículo 26. Isso, em correlação com o glorioso conceito de soberania divina, sugere a ideia da encarnação de Cristo. O Deus que Ezequiel viu estava em forma de homem, sentado no trono. O profeta falou de Deus quanto à sua própria essência, que é comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas a frase na forma de homem, pertence somente a Cristo. Deus, meu amigo e minha amiga, se revelou em carne ao profeta Ezequiel. Se revelou em forma humana, sentado em seu trono de glória. Mas é claro, devemos ter cautela ao discutir este ponto. Ele realmente é um ponto muito, mas muito profundo. Ezequiel não profetizou diretamente a respeito da encarnação de Jesus Cristo, nem das suas 2 naturezas. Ele escreveu sobre Deus na forma de homem. Esse antropomorfismo não se originou com Ezequiel, não. Isaías já tinha falado disso lá no capítulo 52 da sua obra. E Zacarias, servo de Deus, também havia dito sobre esse assunto, no capítulo 1 até o capítulo 8 do seu santo livro. O terceiro fato a ser observado aqui nessa visão é que Ezequiel tem a revelação da inter-relação entre o finito e o infinito, o eterno e o limitado no tempo, o onipresente e o presente limitado no espaço, no conceito messiânico.
A nossa conclusão deve destacar o fato de que Deus, o Todo-Poderoso, chamou Ezequiel. Porém, quando o chamado veio, foi-lhe dada somente uma revelação parcial do conceito messiânico. Foi-lhe lembrada a realeza soberana daquele que falava como Deus e exercia domínio divino, e que, além disso, estava velado na aparência de homem. Dessa maneira, é expressa a inter-relação entre o divino e o humano. Esses três fatos, realeza, divinitude em aparência de carne e a inter-relação entre o divino e o humano, são integrais, meus amigos, ao conceito messiânico em Ezequiel. Jesus Cristo, o Messias Salvador, no contexto do pacto entre Deus e seu povo, está presente aqui em Ezequiel capítulo 1 de maneira intensa. E esse tema do Messias determina praticamente todo o sentido e o conteúdo do livro. Ao lê-lo, devemos ter um olhar atento a essa questão. E eu desejo a você uma ótima leitura, com esse olhar agudo e atento na pessoa e na obra do Messias, nosso Redentor, nosso Salvador. Senhor Deus, nesse momento em que iniciamos a leitura de mais um santo livro da Tua Palavra, cujo conteúdo é o Messias, o nosso Salvador, peço-te em nome dele que abras nosso entendimento, dando-nos luz, discernimento, para entender a palavra soberana do Senhor e sermos edificados por ela, para a glória do Senhor, para a nossa salvação, em nome de Jesus, nosso Rei e Salvador. Amém.